Desse tema eu extraí na apostila de evangelização espírita do terceiro ciclo, a aula número 8, que tinha por título a importância da ação evangelizadora. Mas antes, gostaríamos que juntos aqui fizéssemos algumas reflexões de como é que está o nosso mundo hoje. Eu diria que ele está muito violento, acho que vocês concordam, que a corrupção alastrada em todos os meios, principalmente nos meios políticos, a educação, os políticos não têm interesse nenhum em que ela melhore, pois assim eles conduzem melhor as arbitrariedades que eles fazem todos os dias, assim na nossa cara, na nossa frente. As drogas, em todos os meios hoje a gente vê a droga, até nos meios da zona rural. A prostituição infantil começando cada dia mais cedo. A saúde, quem com necessidade tiver que passar no hospital público e precisar de uma UTI, vai precisar que alguém morra para que ele entre naquele quarto. Enfim, eu diria que o nosso mundo está um verdadeiro caos. Será que isso tudo tem jeito? Será que existe alguma solução que possamos dar nisso tudo? Com certeza, eu diria que sim. A educação, a importância da evangelização espírita, da infância e da juventude. Com certeza, essa é a nossa grande esperança. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, falando da criança e do adolescente, ela nos diz que o espírito que nelas habita é um viajor de longas jornadas, que contraiu débitos em existências anteriores, que deverão ser ressarcidos na atual existência. Daí, temos que juntar-nos todos para fazer com que esse espírito ali, encarnado, ele possa realmente evoluir. E possamos fazer um trabalho em conjunto, para que todos, unidos, formem um novo ser. A evangelização espírita, ela é a chave da nossa transformação comunitária. Evangelizando o indivíduo, a gente evangeliza toda a família, melhorando o convívio do ser no lar e no mundo. Uma criança evangelizada, a família toda também ali absorve o conteúdo que nelas é passado numa escola de evangelização. Allan Kardec, quando ele fala da educação moral, ele não diz que não é educação adquirida nos livros, mas é de formar o caráter. Aquela educação que incute hábitos. Daí, enquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. O Espiritismo, ele vem iluminar a educação. Através da sua filosofia, que nos mostra a transformação moral, a transformação do ser, do livre-arbítrio, os colegas vão falar depois, da lei de causa e efeito, das reencarnações que temos que passar. O Espiritismo, ele ilumina a educação. Ele nos mostra que o indivíduo, quando ele tem consciência de tudo que a doutrina espírita é capaz de mostrar a cada um de nós, ele sim está mostrando que, através da educação, juntamente com a doutrina espírita em conjunto, ele transformará o ser. Fará com que o indivíduo possa vivenciar melhor o Evangelho de Jesus.
pois que nos prometeu Jesus, o Consolador. E nós temos aqui hoje a doutrina espírita e essa causa da evangelização que todos nós devemos abraçar. Quando eu falo todos nós, estamos falando de evangelizadores que fazem esse trabalho nas casas espíritas, dos pais e também dos núcleos espíritas. O evangelizador, ele deve se firmar bastante de coragem, ânimo, entusiasmo, vontade mesmo. Abraçando essa causa, ele sabe que ele vai primeiro se beneficiar. E quando você presta o trabalho de evangelização, o primeiro a ser evangelizado é o evangelizador. Quando ele passa para a criança, né, o conteúdo da doutrina espírita, a educação, a ética, a moral, ele traz também auto-reflexões do seu ser. Ele perguntando, por que ele é assim? Por que ele deve evangelizar? Com certeza para melhorar esse mundo que está aí fora. Para ajudar no trabalho do nosso Cristo. Ou gostar realmente das crianças, como o trabalho ele faz. Enfim, para plantar semente, para colher no futuro os bons frutos. Os pais, desde o berço, as crianças demonstram ali no berço mesmo as boas e as más inclinações. Eles devem se armar de coragem, de determinação, para combater com bastante eficiência as más inclinações. Através, principalmente, do exemplo, dia a dia, hora a hora. Porque nas escolas, as crianças se inspiram, mas é no lar que elas realmente se educam. Os pais espíritas, eles deveriam, por vezes, também experimentar esse trabalho de evangelização que todas as casas espíritas têm carência. Ele fazendo esse trabalho, ele vai primeiro está dando o exemplo aos seus filhos. Porque você retirar uma criança um dia de sábado, um lazer, um descanso, para um compromisso, até para nós às vezes fica difícil. Então, quando os pais espíritas, eles também fazem esse trabalho, eles vão ter um maior entendimento, uma assiduidade, o conteúdo trabalhado, vai estar ali lidando com, né, informações, discutindo com seu filho, se interessando mais. E não precisa ser espírita também, mas quando você tem conhecimento, é mais fácil. As casas espíritas, todas elas deveriam criar ambientes para que a evangelização da criança e do adolescente ela aconteça. E diretores, dirigentes, colaboradores, todos eles busquem esse trabalho de evangelização. Até mais do que o de assistência social. Para evitar no futuro as dores que hoje estão tão graves na sociedade. A criança evangelizada, com certeza, ela será um adulto consciente, responsável e fará com que todo o trabalho que foi lhe passado, todo o conteúdo que foi lhe passado, esse com certeza ele vai poder utilizar na sua vida. Para ilustrarmos, tem uma história que foi retirada do site Seara do Mestre, que tem por título a seguinte: Olavo, uma criança de 7 anos, era muito impaciente, inquieta. Quando começava a fazer as tarefas escolares, logo se irritava, dizia que não sabia nada, largava para lá.
brincar com os amigos. E logo se chateava. Ah, essa brincadeira é muito chata. Não quero mais brincar disso. Vamos brincar de outra coisa. Chegava em casa, ligava a televisão, assistia um programa. Tudo é muito chato. Não quero saber de nada. A sua mãe, coitada, tentava contornar. Meu filho, não é assim. Tenha paciência. Você tem que ter calma. Era primavera. A sua mãe levou para passear. Chegando à praça, tinha uma árvore frondosa. As suas flores exalavam um perfume maravilhoso. Olavo se encantou. Mamãe, olha que árvore bonita. Logo à frente, no seu passeio, ele avistou uma estátua do seu tamanho normal, em homenagem ao pioneiro da cidade. Ele também ficou encantado. Que estátua grande! Mais adiante, ele avistou uma pedra enorme, também fazia parte da ornamentação daquela praça. Já esta pedra aqui não tem importância alguma. O homem tem pé. Sua mãe chamou sua atenção. Não é assim não, lá. Você está vendo essa pedra aqui? Um artista precisou lapidá-la e transformou naquela bela estátua que você acabou de admirar. Mamãe, então como é que ele conseguiu isso? Foi necessário o trabalho da natureza e a paciência dele também. E foi um trabalho muito difícil. Aproveitou esse momento, abaixou-se, pegou uma vagem, abriu e tirou de dentro uma semente. Colocou na mão de Olavo e falou: você está vendo essa semente aqui? Através dela é que você admirou aquela imensa árvore que você disse. Por que você? Houve necessidade, Olavo, da natureza agindo e o homem também colaborando. É um trabalho conjunto. Olavo falou: não, mamãe, então vou levar para minha casa e vou plantar essa árvore. Quero vê-la crescer logo. A mãe falou: não é bem assim não, Olavo. Isso vai demorar muito tempo para que ela alcance aquele tamanho que você quer. Olavo ficou um pouco desanimado, é claro, mas continuou o seu empenho em transformar aquela semente na árvore que ele tanto queria. A sua mãe auxiliou para plantar e todos os dias Olavo acordava cedo e ia molhar. Ficava meio desiludido porque não era assim da noite para o dia, até que um dia ele ficou encantado. Um brotinho surgiu. E aí foi. Ela foi crescendo, aos poucos passou o seu tamanho habitual que ele estava. Olavo se transformou em um menino paciente, estudioso. E teve um momento que Olavo precisou sair para estudar, né? Como não, tem nossos filhos, vai ter que fazer uma faculdade e tem que sair para estudar fora. Olavo se formou. Quando voltou para a sua cidade, ficou encantado quando ele chegou e viu aquela árvore tão igual àquele dia que conhecia. Ficou encantado. Nossa, como você cresceu. Chegou no seu tronco, abraçou e falou: amiga árvore, eu tenho orgulho de você. Nós crescemos juntos. Eu, que saí daqui, me formei, e você que está aí hoje bela, dando sua sombra para nós, exalando o seu perfume, enfeitando a nossa casa com suas flores. Obrigada. Encheu a desejo. Assim somos nossas sementes, os nossos filhos. Se nós cuidarmos todos os dias, né? Regando meio com paciência, tolerância, que falta às vezes para nós, mas com certeza, para que ela cresça, floresça e ilumine, vai depender de cada um de nós. Porque esse trabalho de evangelização espírita, ela é a chave
ela é o caminho. Nós vamos combater de outra forma, educando o espírito. Porque não pensem vocês que os nossos filhos hoje que estão aqui na evangelização, que vão estar resolvendo de imediato. Não. A evangelização, nós vamos estar preparando os filhos dos nossos filhos, e com certeza serão o futuro nosso. É que estarão aqui conscientes, pessoas conscientes, buscando fazer progredir e que prevaleça sempre os bons costumes, a ética, a moral, extraindo de si o orgulho, a vaidade, tudo que atrapalha a evolução do espírito. Que possamos nós todos cuidar das nossas saúdes. Muito obrigada a todos. Muito boa noite. Muita paz no coração de todos nós. O nosso tema é esse aí: livre-arbítrio e suas consequências. Na verdade, é um assunto muito vasto, mas nós vamos tentar aqui resumir para termos pelo menos uma pequena ideia do que seja o livre-arbítrio e as suas consequências. Foi falado aqui sobre evangelização. Evangelizar para humanizar. Evangelizar para crescer. Evangelizar na formação do homem de bem, aquele homem de caráter, que cumpre os seus deveres perante a sociedade e que obedece à lei de justiça, amor e caridade. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, de opção. É a pessoa ter, andar com seus próprios pés. É você ter a possibilidade de escolher entre o certo e o errado, o que você pretende para a sua vida, qual o caminho que você pretende caminhar. Esse, a princípio, é o livre-arbítrio. Nós somos espíritos. Isso aí, tenho certeza. Imortais. Nós nascemos simples e ignorantes. É o princípio inteligente do universo, como diz os espíritos. Nós temos um objetivo, que é a felicidade, o estado sublime, é a perfeição. Só que até sairmos daqui para aqui, há um grande e um longo caminho que nós devemos percorrer. Nesse caminho, nós vamos tomando decisões. E essas decisões irão trazer consequências. Olha, decisões, livre-arbítrio e as consequências. Se nós tomarmos boas decisões, nós teremos boas consequências. E, obviamente, chegaremos no nosso destino um pouco mais depressa. Mas, por outro lado, se nós tomarmos decisões equivocadas, nós vamos ter consequências equivocadas. E o que acontece? Andaremos mais devagar até chegar ao nosso objetivo. O livre-arbítrio faz parte da lei de liberdade, que faz parte também da lei da natureza. É o advento que Deus nos coloca para nós tomarmos o sentido de nossas vidas e andarmos com os nossos próprios pés, como já disse anteriormente. Lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é formado por 4 partes. Dentre dessas 4 partes, nós vamos encontrar as leis morais, que é a parte 3. E nas leis morais, Kardec fala das leis de adoração, lei de sociedade, e lá tem a lei de liberdade.
Na Lei de Liberdade tem um capítulo especial que fala justamente sobre o livre-arbítrio. E na questão 853, Kardec faz uma pergunta muito direta aos espíritos. Tem o homem, veja bem, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Vamos repetir de novo. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí eles respondem. Desde que ele tenha a liberdade de pensar e a liberdade de obrar, trabalhar, ele tem o livre-arbítrio dos seus atos. Se assim não fosse, ele seria uma máquina. Uma máquina não pensa, não toma decisões, não tem atitude, enfim, não tem consequências. Mas a gente pensa, se a pessoa tem a liberdade de pensar e de obrar, por isso ele tem o livre-arbítrio dos seus atos. Um dia uma pessoa me perguntou bem assim, e aquelas outras pessoas que têm as suas deficiências físicas, mentais, que são paralíticos completamente, ou tantas outras doenças que impossibilitam de usar o seu livre-arbítrio. O que acontece? Elas não têm livre-arbítrio? Porque esse assunto também está lá no livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem mais ou menos assim. Todos têm o livre-arbítrio. Essas pessoas que, na atual encarnação, estão passando por essa situação da contenção da sua liberdade de agir, é porque, em outra oportunidade, elas usaram esse livre-arbítrio equivocadamente. E hoje, obedecendo a lei de ação e reação, de causa e efeito, estão resgatando os seus egos dessa maneira. Numa próxima oportunidade, eles terão novamente o uso normal do seu livre-arbítrio para poder decidir sobre os seus caminhos, sobre os seus passos. Mas diante de tudo isso, eu chego à seguinte conclusão. Na verdade, nós estamos, a cada dia, a cada momento, escrevendo a história de nossas vidas. A cada momento, a cada tomada de decisões, nós estamos escrevendo páginas do nosso livro, que é o resultado da nossa vida. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que olhar esse livro direitinho, vamos ter que ler essas páginas, e aí nós vamos perceber como estão essas páginas. Como é que nós estamos escrevendo a nossa história? Boa, ruim? Daí vai depender de cada um de nós fazermos essa avaliação. Mas tem um detalhe muito importante também. É que nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha que coisa importante. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não vamos herdar de ninguém as questões morais. Aqui na Terra, na vida física, às vezes as pessoas herdam dinheiro, carro, fazenda, terreno, carro, etc. Mas no tocante às questões morais, nós somos herdeiros apenas daquilo que nós estamos concluindo para nós. A nossa herança é aquilo que nós estamos fazendo de nós mesmos. Nós não vamos herdar de fulano ou de ciclano questões morais. Nós vamos herdar de nós mesmos daquilo que estamos fazendo do nosso uso do livre-arbítrio. Isso é tão importante que Jesus, ele disse assim, nessa questão do livre-arbítrio: olha, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
você vai colher aquilo que você plantou. Se você plantou ressentimentos, você vai colher ressentimentos. Se você plantou ódio, você vai colher ódio. Mas se você plantou amor, vai colher amor. Se você plantou solidariedade, compaixão, perdão, você vai colher todos esses sentimentos. Você não colherá nada que você não tenha. Isso é algo maravilhoso. Porque se nós estivermos usando bem as nossas decisões, ninguém irá nos tirar isso. Ninguém vai nos usurpar aquilo que temos como garantia por um bom uso das nossas decisões. Um dia eu estava lendo um livro, esse livro falava de bonificação na contabilidade divina. Achei assim um título muito bonito, né? Eu que acabei de contabilidade, bonificação na contabilidade divina. Aí eu falei, e lá dizia mais ou menos assim, que quando você pratica boas ações, você cria bônus. Igual uma empresa que quer presentear aquele funcionário exemplar, que investe a camisa da empresa, geralmente no final do ano ele recebe bonificações. Então, a pessoa que pratica boas ações já tem essa clareza de conhecimento, de sentimento, já compreende a importância da vida, a importância que o próximo é para ele. Aí ele tem bônus. Como assim? Por exemplo, uma pessoa reencarna com um problema cardíaco muito sério, que desenvolve até mesmo no decorrer da sua existência atual. E aí, ele tem que fazer uma cirurgia. Teria que trocar mais ou menos uma válvula mitral, desentupir algumas veias, um sopro, alguma coisa assim. Mas se a pessoa estiver utilizando, trabalhando em benefício da sociedade, do próximo, e na verdade esse trabalho em benefício do próximo é na verdade o retorno que nós temos desse trabalho, dessa satisfação. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. Que é uma coisa maravilhosa, dentro da natureza. Então, quando a pessoa vai fazer a cirurgia, voltando aqui, e ela tem esse bônus, que é uma energia criada por ele mesmo, que acumula, e aí precisa trocar, por exemplo, da válvula mitral. Mas aí quando ele percebe, a medicina funcional percebe que não tem necessidade mais de trocar aquela válvula mitral, porque ela por si mesma, com a energia que circulou naquele órgão, ela melhorou. E apenas tem que fazer a pequena correção ali no som. É um bônus. Eu achei isso maravilhoso, bônus. A pessoa acumula para usar no momento adequado. Isso é muito natural e corriqueiro. Por exemplo, você reencarnou e tem em determinado momento da sua vida, você vai perder uma mão. Mas você, com aquela pessoa consciente, trabalhou, em benefício de todos, e aí você não perde mais uma mão, você vai perder apenas um dedo. São bônus. Mas há uma preocupação que nós devemos ter quando nós não respeitamos a lei de justiça, amor e caridade e não respeitamos o direito do nosso próximo e nós acabamos por atropelar esses direitos. E aí, a gente, ao invés de ter bônus, nós vamos ter débitos. Nessa mesma situação em que a pessoa teria operado, mitral, sopro e tudo mais, pode acontecer que se a pessoa, mesmo com esse arrastamento de débitos, não conscientizar a respeito da sua realidade, e ao invés de ajudar, ficar reclamando que é culpa de Deus, que é culpa disso, daquilo,
a coisa pode ficar pior. O que é ruim pode ficar pior. Mesmo com o recurso da medicina, e operando e tudo mais, aquele problema de determinado ruim pode retornar. Ou agora, ou em outra situação, ou em outra encarnação. Por isso temos que ter muito cuidado. Temos um débito a cumprir, algum problema, vamos pedir Deus ajuda e vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque senão nós não vamos somar bonificações. E a cada momento nós recebemos convites para trabalhar no campo do bem. A todos os dias, todo momento. A exemplo daquele jovem rico que esteve com Jesus, que Jesus lhe fez o convite para uma mudança de postura, de consciência, e ele acabou recusando. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, sei que és bom. Como eu devo fazer para adentrar o reino dos céus? Hoje eu tenho reino de felicidade, de consciência tranquila. Aí Jesus disse a ele: bom é Deus, meu Pai que está nos céus. Mas se queres ser feliz, venda todos os teus bens, divide com os pobres, e depois venha estar comigo e vamos caminhar, pregando o reino de Deus nos corações dos homens. Ele pensou, e me deu a oportunidade de dizer assim, quando pensar no reino burro, ele pensou e decidiu que não deveria seguir Jesus. Ali teve a oportunidade de usar corretamente o seu filho. Ele decidiu que não deveria seguir. Ele analisou que ele tem muitas posses, tem uma vida de muita facilidade, tem muitas competições para realizar. Mas ele sentiu uma necessidade muito grande de uma mudança de postura, ele sentiu um vazio muito grande dentro de si. Ele queria mudar, essa é a verdade. Mas como mudar diante de todos os empecilhos? Riqueza, luxúria. Como mudar diante de tudo isso? E isso acontece com todos nós, quando recebemos convites para o trabalho, para mudanças, mas nós ficamos pensando, como mudar? Mas enfim, ele não aceitou e tomou outro caminho, que era o caminho que ele já havia seguido há muito tempo, e logo depois ele desencarnou numa das competições e morreu poucos dias depois. Mas ele teve uma oportunidade. Jesus fez o convite, assim como faz convite a todos nós, a cada instante. A todo momento nós recebemos convite de Jesus para trabalhar no campo do bem, no campo do amor, para desenvolver o perdão em nossos corações, a todo instante. Mas a verdade é que nós fazemos sem ilusão. A gente começa a pensar, começa a ponderar, mas trabalhar na web, está formando agora a chapa, agora está com uma dificuldade, achar a pessoa, não é mesmo? E aí fica pensando, mas reunião no domingo, fazer visita aos domingos, né, meu? Poxa, e meu lazer, né, que fica, e fica, e vai. Poxa, se fica para famílias carentes, não sei na onde, é perigoso. E aí acaba deixando a oportunidade passar. Aí quando vai ver o livro de sua vida, tem lá anotado as faltas. Olha, você teve essa oportunidade, teve essa. E simplesmente você negou o convite de Jesus. Porque quando nós trabalhamos como centro, nós não trabalhamos para o centro. Nós trabalhamos para Jesus. Nós somos operários de Jesus. E nem do centro ainda não é. Então, que tenhamos consciência, que possamos pensar como estamos usando o nosso livre-arbítrio. Como estamos tomando as nossas decisões? Estamos sendo coerentes? É para crescer? Estamos criando bônus da contabilidade divina? Então, cada um de nós pensamos, mas pensar rápido.
porque trabalho tem demais. E as mediúnicas, segundo o Golfinho estava falando na segunda-feira, sempre aparecem mensagens, falando assim, olha, tem muito trabalho, vocês estão trabalhando pouco. Vamos pensar. Muito bem.